Bom dia, esse é o primeiro vídeo do meu canal, Estrutura da Fé, em que eu vou buscar trazer resumos e simplificar algumas palestras filosóficas analíticas em defesa da fé cristã. A primeira que eu escolhi foi sobre a base racional, lógica, da crença na fé cristã, da crença em Deus, e tendo como um exercício elaborado por mim mesmo Gênesis 1. A palestra é dada por William Lane Craig no seu ministério Reasonable Faith, e o que eu trago aqui é um resumo das partes mais interessantes para a igreja brasileira ouvir. Trago esse resumo e essa simplificação, então eu não trago a palestra inteira, acho que vou colocar o link da palestra legendada na descrição do vídeo. Então é mais ou menos um resumo bem simplificado. E eu faço um paralelo também, pois na palestra ele bate simplesmente contra os ateus. E eu acredito que muitas pessoas dentro da igreja também precisam saber defender a sua fé e ter mais noção de racionalidade, de usar a sua mente para crer em Deus, não simplesmente crer porque alguém disse, ou porque o meu pai creu também, porque minha mãe também acreditava, e simplesmente seguir como uma manada, né? Então eu vou pro estudo, logo mais a parte elaborada por mim. Certa vez perguntaram ao filósofo ateu Bertrand Russell o que ele diria se fosse posto diante de Deus no dia do julgamento. Deus diria a Russell: "Por que não acreditaste em mim?" E Russell responde: "Não havia evidências suficientes. Não havia evidências suficientes." Da mesma forma, eu vejo, se essa pergunta fosse feita por Deus a um cristão: "Por que tu creu em mim?" Haveria muitas respostas. A maioria dos ateus também diria isso. Não havia evidências suficientes. E acredito que muitos cristãos acreditam e se dizem crer em Deus sem ter nenhuma evidência. Mas vamos entender o que eles querem dizer com não há evidências suficientes. Não é suficiente para crer. Para quê? Para crer em Cristo? A maior parte das pessoas é apática quanto à sua espiritualidade e estão ocupadas demais para isso. Ou entram na igreja e simplesmente não pensam mais nisso. Muitas vezes a fé cristã é motivo de zombaria e mesmo um cristão de verdade muitas vezes não sabe nem responder sobre essas questões. Quando lemos as biografias de filósofos ateus, descobrimos que a maioria teve suas objeções feitas por volta dos 11 ou 12 anos e nunca mais estudaram sobre o assunto. Da mesma forma, muitos cristãos confessos também aceitaram a fé na infância e pouco ou muito pouco estudam ou sabem sobre a própria fé que professam. Então temos pessoas que tanto se opõem quanto aceitam a fé cristã baseada nas suposições de uma criança de 12 anos e nunca mais voltam a pensar nisso. Então quando dizem que não há evidências suficientes, querem dizer que não há nada que as force a sair de sua indiferença e sua inércia. Não há algo que a pegue pela lapela do casaco, a sacuda, a mexa e faça: não, você tem que crer em Cristo. Não há argumentos para tirá-los dessa indiferença e dessa inércia. E é óbvio que isso é assim, o conhecimento de Deus não funciona dessa forma. As evidências de Deus são únicas e são condicionadas a padrões morais e padrões espirituais. Desculpa. E uma pessoa indiferente espiritualmente pode ser versada em muitos assuntos, inclusive na teologia, e ainda assim não conhecer a Deus, não ter conhecimento espiritual sobre Deus. De acordo com a Bíblia, o conhecimento de Deus é dado aos que buscam de todo o seu coração. O profeta Jeremias diz: "Você me procurará, você me encontrará, se me procurar de todo o coração." E Jesus disse que aquele que busca acha. Em outras palavras, Deus não se força, Ele não força a sua presença a nós.
E isso quer dizer que ele realmente dá evidências suficientes e visíveis para aqueles que creem e se faz oculto para o não crente. O famoso matemático Blaise Pascal, certa vez, ele teve uma conversão muito conturbada aos 31 anos e certa vez ele escreveu: Deus está disposto a aparecer verdadeiramente para os que o buscam de todo o coração e esconder-se daqueles que fogem dele com todo o coração. Deus regula o conhecimento de si de tal modo que dá indicações de si visível e suficientemente visível aos que o buscam e suficientemente invisível aos que não o buscam. A luz suficiente para aqueles que querem ver, vejam, e obscuridade para os que não querem ver. Mas a pergunta que fica é: há razões suficientes para ser razoável e lógico crer em Deus? Sim. Não são evidências compulsórias, mas sim, racionais, lógicas, quando olhamos com os olhos e coração aberto. Ao passo que as ciências naturais, as ciências como nós conhecemos, crescem e estudam o espaço físico e a natureza ao nosso redor, mas as descobertas apontam para a sua complexidade, na complexidade total da natureza, da física, do espaço, tanto micro quanto macro, é muito complexo. E tudo isso aponta para um criador, um projetor e um desenhista, alguém que projetou tudo aquilo e ajustou para que nós estivéssemos aqui. Então vamos para a evidência do Big Bang, a parte que eu elaborei, que é muito simples. Eu vou usar esta folha para exemplificar. Muito bem. Temos aqui tempo, espaço e matéria. Se eu tenho tempo, se Deus cria o tempo e o espaço, o que tem lá se não tem matéria? Se Deus cria o tempo e a matéria, onde ele colocou se não temos o espaço? Se Deus criou a matéria e o espaço, aonde ele colocou se não temos o tempo? O Big Bang está aqui, nessa intersecção, em que o tempo, o espaço e a matéria foram criados juntos, ao mesmo tempo. Eles têm de ter sido criados ao mesmo tempo, pois não se sustentariam por si só, se fossem apenas dois. Como eu falei no início, a minha parte elaborada está em Gênesis 1. Quem puder acompanhar com a Bíblia. No princípio, tempo. Princípio é início, tempo. Deus criou os céus, espaço. Os céus, a imensidão, é o espaço. E a terra, a matéria, o que nela contém. Então, no princípio Deus criou os céus, no princípio Deus criou os céus e a terra. Tudo está junto. Os três estão na primeira frase da Bíblia. Então temos os três, tempo, espaço e matéria. Eu poderia simplesmente parar por aqui, porque isso já é para quem é crente, já é um bom argumento. Mas eu vou dar uma explicação um pouquinho mais avançada. Os cientistas, eles dizem sobre o vácuo quântico, que no vácuo quântico, que é o que existia antes do Big Bang, do universo, existia uma energia fluente, cósmica, e dela simplesmente partiu o Big Bang. Então não era nada que havia antes, né? Mas sim algo. É uma explicação muito implausível, inteligível, porque não havia nada antes do Big Bang, nada é nada. E mesmo que houvesse algo, do nada, nada vem. E aí agora nós entramos na parte filosófica para responder essa pergunta. Por que há algo ao invés do nada? Por que hoje tem alguma coisa ao invés do simples vácuo do espaço, onde não há nada? Ou simplesmente nada, nem o universo, nem o próprio vácuo. Isso nos mostra que mesmo no início havia uma sintonia fina. Nós chamamos isso de design inteligente. Ou seja, desde o princípio do Big Bang, tudo estava corretamente ajustado para que houvesse vida inteligente. E toda a forma com que o planeta Terra foi criado foi perfeitamente ajustada. A gravidade, se fosse uma vírgula para um lado ou uma vírgula para o outro, o universo inteiro entraria em colapso e deixaria de existir. Simplesmente a gravidade. Como um exemplo, a probabilidade
de que houvesse algo ao invés do nada e simplesmente houvesse vida inteligente ao invés de simplesmente micro-organismos num planeta, como Marte, um planeta inerte, isso nos dá a improbabilidade imensa, um número extraordinariamente imenso, equivalente ao infinito, de improbabilidade de estarmos aqui hoje. Então isso nos mostra a projeção, um projeto, um design de alguém que realmente criou isso com alguma intenção. Um Deus pessoal, um Deus que criou tudo com algum propósito. Dou o exemplo de um arqueólogo que, fazendo alguma escavação em qualquer lugar, encontra pontas de flecha, um pedaço de cerâmica, um prato, um garfo, alguma coisa, mesmo que quebrada, mas algo que teve ali. Ele vai pressupor o quê? Vai pressupor, ó, teve uma tribo, não sei se viveu aqui, mas passou por aqui. Algum ser vivo passou por aqui, porque temos pontas de flecha, temos cerâmica. Isso me leva a pensar que não, realmente houve alguma tribo que passou por aqui. Ele não precisa saber o nome da tribo, quantas pessoas eram, como se chamavam, como agiam. Ele não precisa saber nada disso. Ele sabe, e é óbvio, é lógico pensar que alguma tribo, algum ser humano passou por ali. Porque há amostras de inteligência, objetos com propósito. Um ser humano é um propósito, é um ser com propósito. Então isso nos mostra, o próprio planeta Terra também, um planeta com vida inteligente, com capacidade de habitar vida inteligente, nos mostra um propósito. A própria criação do universo nos mostra um propósito, então nos mostra um Criador. Aí sempre vem aquela mesma pergunta. Então quem criou Deus? Ora, eu acabei de falar, no princípio, início, e o tempo, o espaço e a matéria foram criados ao mesmo tempo. Antes dos três não havia nada dessas três coisas, apenas Deus. Se não há tempo, não há antes. Não existe antes se não existe tempo. Deus não é afetado pela própria criação, pelo tempo que ele mesmo criou. Se eu abrir um computador, eu não vou encontrar o Bill Gates ali dentro, porque ele é o criador e ele não é afetado pela sua criação. Da mesma forma, Deus não é afetado pelo tempo, pelo espaço, pela matéria, pois ele as criou e criou as três ao mesmo tempo. Então, quando ele as criou, não existe antes. Se assim fosse, eu teria que dar uma explicação da explicação. E assim eu ia ter que explicar a explicação, e ia explicando a explicação da explicação, e assim por diante infinitamente. Não é assim que as coisas funcionam na filosofia. Então temos aqui, em Gênesis 1, eu escolhi essa palestra, essa foi a parte que eu elaborei, exatamente por ser baseada em Gênesis 1, e eu quero ir pegando diligentemente a Bíblia até o fim, se Deus me permitir. Mas vamos lá. Isso por si só já é o suficiente para crença em Deus. O design inteligente já nos mostra um propósito. Porém, não podemos apenas esperar que por meios racionais e lógicos humanos nós tenhamos a fé. Não podemos passar a vida estudando todas as opções de religiões até decidir em qual crer, pois a fé não vai ficar com a respiração presa até que a razão resolva o que é e o que não é. Porque com esse nosso exercício, nós temos um exercício lógico de que sim, é lógico crer em Deus. Mas qual Deus? Por que o Deus cristão? Por que não um outro Deus? Por que não um hinduísmo, budismo? Teríamos que passar a vida inteira pesquisando todas as religiões e comparando opções para poder chegar a uma conclusão. Estudar os originais em hebraico, aramaico, aprender a ler sumério, acadiano, egípcio, para poder fazermos comparações. E aí levaríamos décadas e décadas e mais décadas estudando apenas para decidir qual que é a religião correta. Mas a fé, ela não pode ficar com a respiração presa todo esse tempo esperando que a razão decida quando e qual religião devemos crer. Sabemos que é um Deus pessoal porque ele nos deu o propósito, porque temos um propósito, porque criou tudo. Também podemos usar o exercício de que a maior parte das milhares de religiões que existem, que tem alguma coisa, alguma história gravada, mesmo que de cunho oral, tem os mesmos exemplos de Gênesis com Adão e Eva, a desobediência humana, o dilúvio, ele aparece em muitas religiões, inclusive nas dos indígenas aqui do Brasil,
é falado do dilúvio. Então, muitas das religiões elas convergem em muitos assuntos, principalmente nos iniciais, na parte de Gênesis, convergem junto com a Bíblia, mudando algum nome, mudando alguma ocasião, alguma forma, mas os conceitos básicos e principais ainda estão lá, né? De que havia uma língua só e que a língua mudou. Adão, que às vezes é Adapa, Adam, muda pouco o nome. Então nós temos uma convergência de muitas religiões que convergem no mesmo sentido bíblico. Nós podemos dizer que o Deus é o Deus cristão, porque um Deus amoroso e que criou tudo com propósito nos buscaria. Ele nos atrairia para ele se mostraria para nós. E a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. E é por isso que nós podemos nos aproximar dele. O amor dele nos constrange e aí nós nos aproximamos de Deus. Jesus disse: ninguém vem a mim a não ser os que o Pai me enviou. A não ser que os que o Pai que me enviou o atraia. Deus nos atrai para si. Deus nos busca, né? E a gente, por esse amor imenso, ele nos ama primeiro e a gente ama mais ele, e ele ama muito mais a nós e a gente ama, e essa troca é a comunhão com Deus. Esse é o Deus bíblico. É um Deus pessoal e que não tem em outras religiões, porque nenhum Deus se fez homem para conviver com a gente em nenhuma outra religião. Voltamos ao estudo. Então a clareza para ver a luz, tanto quanto a obscuridade, estará em você, pois Deus se mostra a você. Apenas precisamos abrir os olhos verdadeiramente e de coração aberto para buscá-lo. Ou a outra escolha é se fechar para a graça, fechar o coração e não querer ver mais nada. Quando eu mencionei agora há pouco sobre Blaise Pascal e a sua experiência conturbada que mudou a sua vida completamente, foi sobre a conversão de Blaise Pascal. Quando ele morreu, acharam costurado no seu casaco um memorial do que aconteceu com ele. Na palestra do estudo que eu estou trazendo não é mencionado o que exatamente aconteceu, mas ele teve uma conversão bem, pelo visto, bem conturbada. Algo que realmente chocou e mudou muito, traumatizou a vida dele de uma certa forma para algo bom. E encontraram costurado no casaco dele algo que ele carregou durante a sua vida toda, um memorial sobre isso que tinha acontecido com ele para a sua conversão. Estava escrito assim dentro do seu casaco: entre mais ou menos 10h30 até umas mais ou menos meia-noite e meia, fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos, não dos sábios. Certeza, certeza, sentimento, alegria e paz. O Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que eu jamais seja separado dele. Apesar dos argumentos e das evidências serem algo que todo cristão tem que saber fundamentar e estruturar a sua fé e saber debater, discutir e defender-se, os argumentos e evidências certamente nos ajudam muito, mas como o nosso querido Pascal descobriu, a gente não se confronta contra argumentos, mas a gente se confronta com Deus vivo. A gente coloca a nossa vida diante de Deus. E é isso que nos muda, e é isso que nos faz diferente, é isso que nos faz crescer na comunhão com Deus. Sendo assim, até aqui vem o estudo da palestra. A palestra foi bem... Eu reparti muito ele dá muitas informações de times, de filósofos, informações que não condizem tanto assim com o assunto, mas que dão um embasamento muito forte para nós cristãos crermos de que ser cristão não é ser intelectualmente inferior a ninguém. A nossa lógica e a nossa razão está firmada em algo, e isso é lógico, é racional, temos inteligência, é inteligente, racional e lógico crer em Deus e não se desfazer e não abrir mão disso, não ignorar as evidências e saber olhar para as evidências e ver que elas nos mostram que sim, Deus vive, Ele vive, e
nos ama e é um Deus que realmente existe, é lógico acreditar nele. Muito obrigado, esse foi meu primeiro vídeo. Quem gostar, deixa um curtir.